Estamos começando mais um programa Força de Deus e é uma alegria ter você aqui conosco. Se prepare porque o programa de hoje vai ser bom demais. Aliás, minha gente, desde o dia que esse programa começou tem sido uma bênção. E nesses últimos programas temos mergulhado nos padres da igreja. Aqui eu quero dizer algo para você muito importante. Além de termos a riqueza da Sagrada Escritura, que todos nós hoje temos a graça de tê-la em nossas mãos, nós sabemos que a Igreja Católica ela guarda uma tradição. E aí olha a bênção deste programa. É você ler a Bíblia e ao mesmo tempo ver o que os padres da igreja, como eles comentaram a Bíblia, o que eles disseram da Sagrada Escritura, o que eles disseram dos Evangelhos. Então, este programa está rico demais, rico demais. Aliás, essa é uma das grandes características de Dom José Falcão. Ele lê a Bíblia de acordo com os padres da igreja e por isso que é diferenciado de tudo que talvez você já ouviu. Olha, você já ouviu muitos padres pregando, você já viu muitos, às vezes até irmãos protestantes pregando, mas do jeito que você tem visto aqui, o estilo de Dom José Falcão é impressionante, porque ele traz a visão de pessoas próximas a Jesus. Então isso tem toda uma diferença. Então você imagina ali, a pessoa que viveu no ano 100 depois de Cristo, o ano 200 depois de Cristo, está tudo muito fresquinho. Essa pessoa falando do Evangelho, essa pessoa comentando, e Dom José se aprofundou nisso durante toda a sua vida. E hoje a gente está bebendo aqui juntos, dos padres da igreja, o que eles comentaram, o que eles falaram. Meu irmão, aproveite, tá? Então, seja bem-vindo, quero acolher você que nos acompanha pela TV Século XXI, quero acolher você que está nessa televisão. Aliás, aproveito para agradecer o Padre Eduardo Douglas por essa oportunidade de estarmos aqui nessa TV maravilhosa. Quero acolher você que está conosco pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, muita gente acompanhando aqui e muita gente acompanhando e conhecendo o canal de Dom José Francisco Falcão. Lembrando que no meu canal você encontra os meus conteúdos, mas no canal do Dom José Falcão você encontra os conteúdos dele. Eu tenho certeza que muita gente descobriu o canal de Dom José Falcão. Se você ainda não conhece, vai lá, porque tem muitos outros conteúdos. Temos muitos outros programas e vale a pena você ir lá conferir, tá certo? Seja bem-vindo, sem mais delongas, eu quero acolher mais uma vez, ele está aqui, veio falar conosco, nos ensinar. Dom José Falcão, sua bênção, uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe a sua vida, é uma alegria estar aqui, Frei Gilson. Muito bom. No programa passado, nós estávamos meditando qual é a importância dos evangelhos em todo o Novo Testamento. E com Santo Agostinho nós tivemos respostas incríveis, e nos próprios evangelhos. Depois eu fiz aquela pergunta para Dom José: Jesus escreveu alguma coisa? E vimos que sim, em partes, e no programa passado nós tivemos esta resposta. E hoje eu já começo, eu creio que ainda Santo Agostinho tem muito a nos oferecer, e é isso que eu vou perguntar a Dom José Falcão. Mas a pergunta é o seguinte, o Dom José Falcão, nós estamos para começar a ler os evangelhos, principalmente as parábolas. A linguagem dos evangelhos, podemos dizer que é uma linguagem difícil, complicada, ou é fácil de compreender? A simplicidade de uma linguagem, ela tem uma dimensão objetiva e tem, quanto à compreensão das pessoas, daquilo que objetivamente é simples, uma dificuldade. Jesus, no capítulo... Vamos ao Evangelho segundo Mateus, por favor. Evangelho segundo Mateus, na parábola do semeador, nós temos uma impressionante afirmação de Nosso Senhor, que na verdade, Mateus capítulo 13, de 14 a 15, na verdade, versículos de 13 a 15. Nós temos o quê? Jesus narra a parábola do semeador,
que é uma das poucas que ele mesmo explica o sentido, Sim. né? Aqueles passos, né? A semente que cai aqui, que cai acolá, etc. Vem os espinhos, vem a terra que tem uma pouca espessura, depois finalmente a terra fértil, aí vem os frutos que dão 30, 60, 100 por um. É das raras parábolas que ele explica. Mas assim que ele termina a parábola, alguém ele acha que é importante, por que lhes falas em parábolas? E Jesus vai explicar. Nessa explicação, nós temos já a resposta, o começo da resposta para a vossa reverendíssima. Jesus utiliza uma linguagem simples demais, que, a depender do coração dos ouvintes, se torna difícil demais. Simples demais significa difícil demais. É simples objetivamente falando e é difícil subjetivamente falando, porque o sujeito está com o coração duro. Então, a resposta precisa citar essa passagem. Por que lhes falas em parábolas? Por favor, a partir do versículo 11. Respondeu Jesus. Vá até o versículo 15, por favor. Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Agora vai começar o que interessa. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Agora vem Isaías 6, de 9 a 10. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Então, já respondemos a parte da pergunta de Vossa Reverendíssima. Agora, uma mesma linguagem, nesses corações eles vão ver e não vão enxergar. Vão ouvir e não vão entender. Tapados. Mas não porque Jesus tenha usado uma linguagem difícil. Não, a linguagem do Evangelho é muito simples. Sim. Mas a dureza do coração deles faz com que essa mensagem tão simples seja inacessível para eles. Mas tem um reverso da medalha. Por favor, versículo 16. Só o versículo 16. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Pronto. A linguagem simples, para os simples, é perfeitamente compreensível. Aliás, Jesus diz em outra ocasião, por favor, pule para a frase de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, ele diz o seguinte: dou-vos graças, ó Pai, porque escondestes, me parece que é o capítulo 11, versículos de 25 em diante, de 25 a 27. Essa oração aqui de Nosso Senhor é tão bonita que justamente mostra de um lado e do outro, para os arrogantes, para os petulantes, para os metidos à besta, para os que se acham os tais, para os duros de coração, para os fechados, o Senhor se esconde. Para os simples, o Senhor se revela. Por favor, a resposta, o arremate à sua resposta é aqui. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Pronto. Jesus quer revelar a verdade que salva todo mundo. Agora, se o coração se obstina, se o coração se obscurece, se o coração se fecha e se julga sábio e entendido, não adianta que
esse evangelho, por mais simples, por mais ungida que seja a boca do pregador, etc., não vai entrar. Mas não vai entrar não porque o evangelho objetivamente é difícil, é complicado, tem uma linguagem que é acessível somente aos formados, quem tem mestrado, quem tem doutorado, quem já frequentou a faculdade. Nada disso. A dificuldade está no coração do ouvinte, os sábios e os entendidos. Essa é a primeira parte da resposta. Porque na segunda, e só falta um minuto, convém lançar mão do gênio. Claro, Jesus já foi citado, sim, ele é o mais importante. Mas Santo Agostinho vai dar uma ajudinha para a gente compreender melhor a pergunta inteligentíssima do Frei Gilson, e a resposta talvez vai ficar mais completa. É importante essa pergunta, né? Os evangelhos têm uma linguagem difícil, porque muita gente pode dizer, é muito difícil. E Dom José já nos explicou com a própria Sagrada Escritura que foi escrito para o simples, que foi falado para o simples, e que quando se tem o coração aberto, você entende, você acolhe. Agora, para alguns que não querem entender, não querem ver, coração fechado, se torna difícil, se torna complicado. Até os dias de hoje é assim. Então nós queremos ter um coração aberto, um coração simples para acolher a palavra de Deus. Um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus, alegria ter você aqui conosco. Eu fiz uma pergunta para Dom José no bloco anterior. A linguagem dos evangelhos é difícil? É complicada de entender? E a resposta veio com muita força através do próprio evangelho, pela parábola do semeador e por Mateus capítulo 11, versículo de 25 a 27. É simples, mas você vai precisar ter um coração simples para entender. E Dom José nos prometeu nos falar algo sobre Santo Agostinho, sobre esta realidade. Vamos ver então o que Agostinho tem a contribuir. Nessa mesma perspectiva de Jesus, Jesus é sempre a melhor resposta a qualquer pergunta. Se vem dos lábios de Jesus, é a melhor. Ele já matou a cobra com 2 paus, porque foram 2 textos da Escritura. Mas Santo Agostinho faz uma reflexão na mesma linha de Nosso Senhor, do texto da parábola do semeador, Mateus capítulo 12, e no capítulo anterior, Mateus capítulo 11. Dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Essa é a palavra-chave para que o Evangelho se torne de uma simplicidade, de uma clareza, de uma evidência, de uma beleza e de uma cristalinidade, essa fonte de água viva, esse manancial de vida eterna. Com a palavra, Santo Agostinho escreveu uma carta a um tal de Volusiano. Ad Volusianum é a terceira carta que ele escreve a esse irmão. Vejamos o que ele diz. A mesma maneira como está redigida a Sagrada Escritura, acessível a todos, compreensível a pouquíssimos, fala sem engano o que contém de claro, como amigo íntimo ao coração dos ignorantes e dos doutos. E quanto ao misterioso, não o realça com grandiloquência de estilo, até onde não podem chegar as inteligências lentas e não eruditas, como se fosse um pobre indo na direção de um rico. Mas a todos convida em linguagem simples, mas somente para alimentá-los com a verdade claramente exposta, mas também para exercitá-los na verdade secreta, oferecendo isto tanto no que é patente como no que é recôndito. E para que o que é manifesto não nos repugne, o próprio manifesto é desejado novamente. O que é desejado, de certo modo, se renova. O renovado penetra com suavidade em nosso coração. Com isto, salutarmente, os de conduta pervertida se corrigem, os fracos se alimentam
e os grandes corações se deleitam. Em síntese, se houver abertura do coração, nada no Evangelho se torna um bloqueio, algo sigiloso. A Escritura, mas fiquemos nos Evangelhos, jamais será qualificada como uma coisa reservada a uma elite, a uma casta, a um clube do bolinha, nada disso. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, disse uma personagem anônima quando Jesus o censurou. Ele pediu para curar o filho e Jesus disse: tudo é possível aquele que crê, etc. Se tu podes, tudo é possível aquele que creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Havendo esse mínimo de abertura, de disponibilidade, de docilidade do coração, tudo vai ficando muito claro. Porque o que complica é antônimo do que simplifica. Cúmplices é a etimologia do complicado. Cum é com. Plices, prega. Pergunte a uma costureira se uma roupa com prega não é difícil. É difícil. Ela precisa conhecer os meandros para costurar e fazer aquelas pregas, porque é prega demais. Prega é plices. Daí vem cúmplice. Complicado. Cumplicidade. Cumplicidade é algo perigoso, porque você está no emaranhado. Você participa com outra pessoa de alguma coisa que não é boa. Cumplicidade é o antônimo de simplicidade. E o pecado e a dureza do coração e a refração a Cristo Jesus faz com que o Evangelho seja complicado. Entendi não. Mas uma pessoa dócil a Deus fala: Senhor, o teu servo escuta. Que bênção! Como o Senhor me fala com essa frase, como o Senhor me instrui. Não vejo nada de dificuldade aqui no Evangelho. Jesus está me falando e eu sei que isso é para a minha vida e eu sei que isso toca o meu coração e eu louvo e eu bendigo e eu glorifico a verdade que salva. Eu me extasio com ela. Agora, meu amigo, o pecado obscurece o coração, você fica nas trevas, você vê e não entende, você lê, pode até compreender do ponto de vista do estilo, gênero literário, na ótica da filologia, na ótica disso ou daquilo outro, mas o Deus Salvador que está falando para você compreende não. Portanto, o simples, sine plicis, sem pregas. Pergunta a uma costureira se é fácil costurar uma roupa que não tem prega nenhuma. É fácil demais. Essa sua aí não tem muita prega não. Pergunta a uma costureira se é fácil costurar aí esse manto. Cadê as pregas? Não estou vendo não. Então ela faz esse seu hábito com uma facilidade tremenda, porque ele é sine plicis, porque ele não tem pregas, é sem pregas. Agora, uma roupa com muitas pregas é uma roupa complicada. Complicação não está na Bíblia, está em quem lê a Bíblia, está no comportamento de quem se defronta com a palavra de Deus e quer lê-la com os critérios da cultura, do mestrado, do doutorado, disso, daquilo. É complicado. A Bíblia não é complicada em si, é complicada, está complicada em nós, né? Do jeito que o meu coração... Então, o que conta é o coração aberto. Ainda nisto, Dom José Falcão, que eu creio que nem temos tempo para ir para outra pergunta maior, mas o senhor poderia nos dar exemplos de pessoas que tinham... Porque vemos no Evangelho corações muito duros, como fariseus, alguns judeus, mas ao mesmo tempo nos Evangelhos fomos vendo pessoas simples. O senhor poderia dar esses exemplos de pessoas simples que foram abrindo o coração? Porque vemos vários, né, nos Evangelhos que foram abrindo, e outros que tinham doutorado, conheciam a lei, conheciam a Torá, fecharam o coração, não é isso? Bom,
nas Escrituras, vamos ver aqui, tem que ser rápido. Essa pergunta foi a queima-roupa. Então vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos. É uma pessoa extremamente culta, uma pessoa douta na lei, uma pessoa de uma capacidade de apreensão verdadeiramente invejável, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Sim. Ele caiu por terra, veja Atos 9, capítulo 9, versículos de 3 a 6. Atos 9... Sim, de 3 a 6. De 3 a 6. É uma pessoa extremamente arrogante, violenta, truculenta, impiedosa, implacável, que tinha acabado de presenciar, autorizando a lapidação de Santo Estevão, um homem que se julgava tão conhecedor da Escritura e que vai, a partir dessa sua conversão, se tornar um dos homens mais humildes, mais dóceis, mais encantados e apaixonados pela palavra de Deus. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Bem, e aí segue. Eu recomendo que depois essa leitura fantástica do capítulo 9, que é o início da vocação de São Paulo, ou perdão, a explicitação da vocação de São Paulo, porque a vocação de São Paulo já estava no plano de Deus desde toda a eternidade. Antes que eu te formasse no seio de tua mãe, eu te vi, eu te conservei. É a vocação do profeta. Pois bem, então nós temos aqui uma transição da arrogância à humildade, da pedância em não admitir que as Escrituras profetizavam sobre Jesus, ele se rende diante de nosso Salvador. Olha que maravilha, eu pedi um exemplo para Dom José, eu achei que o senhor ia por outros caminhos e o senhor foi excelente, porque, por exemplo, eu achei que ele ia falar de uma samaritana que abriu um coração para Jesus, ou tantos outros que abriram o coração para Jesus no Evangelho, mas Dom José pegou justamente São Paulo, que foi os dois lados, né? Ele tanto se fechou uma época da sua vida e um dia se abriu. Aliás, não é a vida de todos nós? Se eu olhar para a minha vida, eu tenho uma época que eu me fechei à palavra. E depois eu também passei por um processo de conversão e me abri. Creio que a vida de Paulo é a vida da maioria de nós. O programa de hoje está bom demais. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e nós já retornamos. Fique conosco. Estamos de volta ao programa Força de Deus, é uma alegria ter você aqui. E eu já queria aproveitar que estamos em Santo Agostinho. Em programas passados, nós meditávamos em outros padres da igreja, duas passagens muito importantes, Ezequiel, capítulo 1, versículo de 5 a 10, e Apocalipse, capítulo 4, versículo de 6 a 7, que nos falavam daqueles 4 animais. E o Dom José, tanto nos programas passados, já nos falou sobre isto. Mas eu queria aproveitar que estamos em Santo Agostinho e perguntar a Dom José se também Agostinho comentou alguma coisa sobre os 4 animais em referência aos evangelistas. Comentou, apesar de, no texto que eu vou mostrar agora extraído de uma obra significativa de Santo Agostinho, que é o comentário ao Evangelho segundo João, versículo por versículo. Nossa. E já tem em língua portuguesa, na coleção da capa verde, patrística, me parece que da Paulus. Esse texto foi tirado dessa obra dele. Ele vai identificar o leão com o evangelista Mateus e o homem com o evangelista Marcos, mas, portanto, ele vai trocar. Sim. A interpretação que ele vai dar é muito parecida com a de Santo Irineu,
Só que Santo Irineu identifica homem Mateus, leão Marcos, touro Lucas e águia João. Sim. Santo Agostinho vai dizer: homem é Marcos, leão é Mateus, e os outros dois iguais, como Santo Irineu. Vamos ao texto e depois teçamos alguns comentários. No profeta Ezequiel e no Apocalipse deste mesmo João, de quem é este evangelho, é evocado um animal quádruplo que tem 4 faces: a face de um homem, a de um novilho, a de um leão e a de uma águia. Os que trataram os mistérios das Sagradas Escrituras até nós entenderam o mais das vezes neste animal, ou melhor, nesses 4 animais, os 4 evangelistas. O leão é símbolo do rei, porque parece ser o leão, de algum modo, o rei dos animais, por causa de seu poder e de sua força terrível. Essa forma foi atribuída a Mateus, porque nas gerações do Senhor, através da sucessão régia, demonstrou como o Senhor, pela estirpe real, provinha da descendência do rei Davi. Lucas, por sua vez, que começou pelo ministério do sacerdote Zacarias, fazendo menção do pai de João Batista, foi simbolizado pelo novilho, por ser o novilho a principal vítima no sacrifício dos sacerdotes. A Marcos foi atribuído, com razão, o homem Cristo, porque não disse coisa alguma do poder régio, nem começou pelo poder sacerdotal, mas partiu somente do homem Cristo. Todos esses 3 evangelistas quase não se afastaram das coisas terrenas, isto é, das coisas que na terra operou nosso Senhor Jesus Cristo. Acerca da divindade dele, bem pouca coisa falaram, como se caminhassem com ele sobre a terra. Falta a águia. É o próprio João, pregador das sublimes realidades e contemplador com os olhos fixos da luz interior e eterna. Dizem, pois, que os filhotes das águias são provados assim pelos seus pais, suspensos, a saber, nas garras do pai e expostos aos raios solares. O filhote que os fixar com olhar firme é reconhecido como filho, mas o que piscar é solto das garras como filho adulterino. Vede, pois, quantas coisas sublimes deveu dizer o que foi comparado com uma águia. E nós mesmos, no entanto, que nos arrastamos pela terra, que somos fracos e mal temos alguma importância em meio aos homens, ousamos tratar essas coisas e explicá-las. E pensamos que somos capazes de compreendê-las ao refletirmos sobre elas ou de sermos compreendidos ao dizê-las. Mesmo divergindo um pouquinho, só um pouquinho, de Santo Irineu, a intuição é a mesma. A ideia de fundo é: os evangelhos já são, nessa nossa época, consolidadamente e apenasmente 4. Nem menos, nem mais. E aí a leitura alegórica que se faz dos textos da Escritura para encontrar o número 4, no caso Ezequiel, capítulo 1, e Apocalipse, capítulo 4, decorre exatamente disso. Eles não fariam essa associação se, no seu tempo, não existissem mais que 4, a igreja não reconhecesse nem menos nem mais. Muito bom. É bom, né, ver Santo Agostinho falando sobre isso, e é muito interessante, deu para perceber a diferença dele para os outros, mas o que ele disse é interessante, tem todo o sentido também. E é como o Dom José está explicando, é alegoria, né? Então é permitido essas coisas. Aproveito, o senhor está falando de autenticidade, o senhor chegou a dizer que então nesta época já estava claro sobre nem mais e nem menos os 4 evangelhos. Para nós, até estes programas, parece que sempre foi claro, né? A gente, acostumado a ter a Bíblia na mão, assim, já feitinha por capítulos, por versículos, compramos nesta livraria, naquela outra, achamos que a Bíblia veio pronta. Esses programas têm nos ajudado a entender que a Bíblia não veio pronta, que foi a igreja quem nos deu a palavra de Deus, quem organizou, quem gerou tudo isto. E aí, Dom José, a minha pergunta para o senhor é esta: ainda em Santo Agostinho, se é possível a gente descobrir isso, sobre
A igreja, então, ela reconhece a autenticidade dos evangelhos. Como que se deu isto? Numa obra polêmica de Santo Agostinho chamada Contra Fausto, Fausto era um adversário da fé cristã e ele escreveu muita coisa contra o cristianismo. E é óbvio que as fontes históricas do cristianismo, que são também fontes da fé, os evangelhos, deveriam ser, como de fato foram, na mente de Fausto, uma fonte para que ele atacasse o cristianismo. E dentre os muitos ataques de Fausto contra o cristianismo, a veracidade dos evangelhos, a historicidade dos evangelhos, a credibilidade dos evangelhos. Aí mexeu num vespeiro, porque você faz uma obra dessa e divulga e chega nas mãos logo de quem? De Santo Agostinho. A resposta foi imediata. Contra Fausto. É uma obra para refutar todas as doutrinas heréticas desse adversário da fé. E no capítulo 33, parágrafo 6 dessa obra, Santo Agostinho, que não era muito de polemizar, mas aqui ele polemizou porque o ataque de Fausto foi contra exatamente aquela que é a fonte escrita principal da nossa fé, os evangelhos. Com a palavra, Santo Agostinho respondendo com dureza a Fausto. O que posso fazer convosco, a quem a iniquidade fez tão surdos contra os testemunhos da Escritura, a ponto de, o que quer que seja alegado delas contra vós, ousais afirmar que não foi dito pelo apóstolo, mas foi escrito em seu nome por um não sei qual falsificador? A tal ponto a doutrina dos demônios que pregais é claramente estranha à doutrina cristã, que de alguma maneira podeis defendê-la sob o nome de doutrina cristã, a não ser dizendo que os escritos dos apóstolos são falsos. Ó miseráveis inimigos da alma, que escritos terão algum peso de autoridade se os evangélicos e apostólicos não tiverem? Sobre o autor de qual livro haverá alguma vez certeza, se é incerto se os escritos que a igreja diz e guarda como dos apóstolos, que os próprios apóstolos difundiram e proclamaram no meio de todos os povos com tanta perfeição. E será certo que os apóstolos escreveram o que é proclamado pelos hereges contrários a esta igreja, atribuídos por eles aos nomes de seus fundadores, que viveram muito depois dos apóstolos? Muitos compuseram muitas coisas sobre escrituras eclesiásticas, não porém com autoridade canônica, mas com a intenção de serem úteis ou de aprendizado. Como saber que uma obra pertence a alguém? Senão porque no momento em que tal pessoa a escreveu, deu-a a conhecer a quem pôde e a publicou, e daí o seu conhecimento chegou ininterruptamente a outros, e ainda a outros, e sempre com maior confirmação para a posteridade, até os nossos dias, para que, se nos perguntarem de quem é determinado livro, não hesitemos no que temos a responder. Mas por que recorrer a um passado tão distante? Aqui temos alguns escritos nas mãos. Se algum tempo depois do fim da nossa vida alguém negar que uns são de Fausto e outros meus, como se convencerá, se não pelo fato de que aqueles que agora os conhecem também transmitem as notícias até os mais distantes no tempo através da sucessão ininterrupta da posteridade? Assim sendo, quem na terra, senão aquele que se perverteu, consentindo na malícia e engano dos demônios mentirosos, está tão cego pela fúria a ponto de afirmar que a igreja dos apóstolos, numa concórdia de irmãos tão confiável e numerosa, não podia merecer que seus escritos passassem com fidelidade à posteridade, quando com certíssima sucessão suas cátedras foram preservadas até os bispos de hoje, e o mesmo acontece tão facilmente com os escritos de qualquer homem, também tanto fora da igreja como na própria igreja. Então é uma resposta bem incisiva para mostrar, eles não são um engodo. Esses livros não têm nada de falsos nem de embuste criado pela igreja. Uma resposta muito forte e nós vamos partilhar um pouco sobre ela no próximo bloco. Não sai daí, vamos para o nosso último bloco. Espero por você.
Estamos de volta ao programa Força de Deus, último bloco, ou seja, o nosso programa está acabando. Programa que sempre é uma bênção. No bloco anterior, que impressionante, nós estamos falando sobre Santo Agostinho e o texto que Dom José leu para nós contra Fausto. Olha isso, minha gente, nessa época, 354, 430, nós já estamos aprendendo com Dom José Falcão que nesta época já estava bem consolidado a certeza de que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são verdadeiros. Não são documentos falsos, são documentos verídicos de 2 apóstolos de Jesus Cristo e de 2 discípulos dos apóstolos. Portanto, era algo historicamente comprovado. A igreja já acreditava, dava a sua autenticidade a esses 4 evangelhos. E aí, de repente, chega esse tal de Fausto, herege, dizendo: esses 4 evangelhos, esse evangelho que vocês guardam não é verdadeiro, não é verídico. E quem que eles estão enfrentando nesta época? O grande Agostinho. Olha quem ele foi inventar de enfrentar. E veja, Agostinho era um bispo da igreja, cabia a ele defender a fé católica, defender a fé cristã. Aliás, é bom se dizer isso, né, Dom José Falcão? No mundo de hoje, se os bispos não defenderem a fé, se os padres não defenderem a fé, quem vai defender? Eu creio que também isso nos motiva a entender que esse é um dos nossos papéis, é uma das nossas missões, defender a fé. Porque isso afasta os inimigos e faz com que seja guardado o depósito, faz com que cuidemos das ovelhas para que as ovelhas não sejam enganadas. Então, se Agostinho não fala nada, os fiéis dele podem começar a acreditar em Fausto. Não é possível. Agostinho, e todo mundo tem a confiança que Agostinho tem a verdade, quer a verdade, está sob a guarda da igreja, sabe que o que Agostinho fala é uma proteção, sabe que é a verdade. E Agostinho mostra argumentos, não é só dizer, não, isso é falso, mas Agostinho mostra argumentos. Dom José, foi incrível o que o senhor leu no bloco passado. Queria ver se o senhor quer tecer mais algum comentário sobre essa resposta tão forte a uma pessoa que já nesta época tão consolidada as coisas ainda diz que há um evangelho falsificado. Os primeiros séculos da igreja contém muitas obras de caráter polêmico, de caráter apologético, uma época bem diferente da nossa, onde essa realidade não se percebe, pelo menos com aquela intensidade, com aquelas motivações dos primeiros séculos. Hoje realmente precisamos de apologetas. A apologética é uma parte da teologia importante, a defesa da fé, que às vezes comporta em enfrentar o adversário com respeito, obviamente, mas abordando a argumentação do lado oposto e procurando mostrar a incoerência, a inconsistência do argumento que pretende atacar aquela que é o núcleo da nossa fé, a verdade acerca de Cristo, a verdade da ressurreição. Hoje acrescentemos mais a Trindade e assim por diante. Por isso os primeiros séculos da igreja orbitaram, digamos assim, em torno de heresias que eram difundidas naquele tempo. Heresias cristológicas a respeito de Cristo, heresias eclesiológicas a respeito da igreja, heresias trinitárias a respeito da Santíssima Trindade e assim por diante. E no tempo de Santo Agostinho havia hereges, e esses hereges propugnavam doutrinas, ensinamentos os mais diversos. E quando os bispos percebiam, isso daqui não pode ficar assim, essa obra está sendo espalhada, e tem cópia desse herege que escreveu isso, cópia desse herege, fulano está pregando e já tem vários seguidores, e alguns até desinformadamente, ingenuamente, tirados do nosso próprio convívio. Então isso levava os bispos, como guardiães da fé,
a responder, a atacar, ou a contra-atacar, ou a se defender, ou a responder a essas argumentações. Uma época, repito, bem diferente da nossa, mas que nos presenteou, graças a Deus, com obras dessa natureza. Ou seja, ao longo da história da igreja, eu costumo dizer que as heresias são requentadas. Pega uma heresia que está sendo difundida, sei lá, não, isso é um pseudo-pelagianismo, ou é um neopelagianismo. Pelágio negava a necessidade da graça de Deus, dizia que você era uma pessoa boa e que para você ser santo você não precisava da graça de Deus. Ela é uma ajuda, sim, importante, mas sem ela você pode chegar à santidade porque você é bom, porque você tem muita coisa boa, etc. A natureza humana ela é capaz de chegar a Deus até sem a graça de Deus. Mais ou menos assim seria a doutrina pelagiana. Ora, quem hoje defende isso, na verdade está sendo pelagiano, mesmo que nunca tenha ouvido falar de pelagianismo. Hoje, dificilmente uma heresia é proclamada que não seja um requentar de uma heresia dos primeiros 5, 6, 7, 8 primeiros séculos da igreja. É necessário, pelo menos, termos em mãos essa argumentação tão preciosa, esse peso tão considerável, que é dessa vastíssima bibliografia dos padres da igreja, porque eles enfrentaram realmente hereges de toda estirpe, bispo doido, padre doido, enfim, sim, os grandes hereges dos 6 ou 7 primeiros séculos ou eram bispos ou eram padres, dificilmente eram leigos. E isso levava bispo, sabendo que o herege é outro bispo, a enfrentar o próprio bispo, seja em discussões acaloradas, às vezes, em plenas sessões conciliares, concílio de Niceia, concílio de Éfeso, concílio de Calcedônia, concílio de Constantinopla, 1, 2, 3, etc. E os 7 primeiros concílios da igreja foram marcados por esse caráter emblemático e também de disputas acirradas muitas vezes. No concílio chamado Latrocínio de Éfeso, tivemos o que? São Flaviano de Constantinopla. Ele levou uma surra de outro patriarca de Alexandria, no Egito. A discussão foi tão grande que esse arcebispo, juntamente com os seus sequazes, eles partiram para a violência, deram uma surra em São Flaviano. Digite no seu site de procura, São Flaviano de Constantinopla. Ele morreu de uma surra que ele levou de padres. Padres bateram nele até ele morrer. Morreu alguns dias depois, é verdade. Grande amigo do Papa São Leão Magno, que qualificou esse concílio de Latrocínio de Éfeso. Isso justamente para mostrar que quão acaloradas eram as discussões naquele tempo entre hereges e bispos ortodoxos, isto é, bispos que professavam a fé nicena, do concílio de Niceia, e a fé constantinopolitana, dos concílios de Niceia e de Constantinopla, de onde saiu o símbolo niceno-constantinopolitano. Então, uma época de grande proliferação de doutrinas hereges, onde proliferaram muitos hereges, muitos heresiarcas, muitos cabeças de heresias, mas também uma época dos heróis da fé, daqueles que disseram, não, vamos responder, vamos enfrentar, etc. Santo Atanásio, do Egito, de Alexandria, no Egito, grande herói da fé do concílio de Niceia. São Cirilo também de Alexandria, doutor da igreja, como Santo Atanásio, e outros tantos. Vamos ver daqui a pouco, já estamos terminando esse itinerário. São João Crisóstomo, que morreu no exílio, tinha cruéis, impiedosos inimigos, que queriam a todo custo desmoralizá-lo e tirá-lo da sede de Constantinopla, atual Istambul. A época também de São Gregório Magno, mas um pouco mais na frente, aí já temos após o final do Império Romano do Ocidente, ano 400, século V mais ou menos, ele é um pouco mais. Então, uma época muito pródiga de heróis da fé, de combatentes da fé, daqueles que respondem e não deixam por isso mesmo que essas doutrinas sejam disseminadas no seio da igreja.
Ô Dom José, o senhor ia falando e eu me recordando daquele trecho de Paulo apóstolo, porque o senhor disse que bispos e padres eram os hereges, na maioria deles. E aí me recordei da frase de Paulo, guardei a fé. Então ela se aplicaria, né, nesse sentido que Paulo dizendo, eu não me desviei, eu guardei a fé, completei a corrida, eu combati o bom combate, né? Então me veio muito isso, o Dom José falando, e alguns podem até falar, nossa, mas que briga histórica para defender a fé, é o bom combate, é a guarda da fé. E se não fosse feito isso, né, será que nós teríamos a fé verdadeira hoje? Graças a eles, sobretudo esses guardiães da fé, esses defensores, esses tutores da fé, que enfrentaram essa argumentação perigosa, essa doutrina nociva, esse joio semeado no meio do trigo. Por isso, nossa gratidão eterna a esses heróis. Amém. O programa foi bom hoje, minha gente. Lembrando, está tudo no canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, Dom José Francisco Falcão. Então você pode compartilhar. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Quer conhecer mais da Palavra de Deus? Assista este programa. Até a próxima semana, se Deus quiser, vamos invocar a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.